Olá, eu me chamo Daniel Busch, sou aluno de mestrado do ITA e vou apresentar o trabalho intitulado Método de apoio a decisões de projeto baseado no custo do ciclo de vida e na estrutura de suporte. Trabalho de minha autoria, juntamente com o meu orientador, professor Dr. Fernando Teixeira Mendes Abraão. Para esta apresentação, preparamos um roteiro composto de introdução, fundamentação teórica, descrição do método, estudo de caso, aplicação do método, análises e discussão e considerações finais. Daremos início pela introdução. Iniciaremos introduzindo o conceito de suportabilidade, que é o grau em que o sistema de suporte ao produto atende aos requisitos operacionais, referindo-se às características inerentes ao produto que permitem que seu suporte continuado ao longo de todo o ciclo de vida ocorra de forma eficaz e eficiente. Este conceito está ligado à disciplina de engenharia logística, que é responsável pela integração de considerações de suporte em todas as fases do ciclo de vida de um produto, definindo e influenciando a infraestrutura de suporte. As fases do ciclo de vida de sistemas complexos são 5: preparação, desenvolvimento, produção, operação e suporte e a fase final de descarte. Observa-se que há possibilidade de sobreposição entre essas fases. Se aplicarmos uma linha do tempo a essas fases, observaremos que normalmente a fase de operação e suporte é a mais longa do ciclo de vida, e ela ainda pode ser estendida por modernizações de sistemas. Isso acarreta em maiores custos de suporte em vida, que são decorrentes de decisões tomadas nas fases iniciais do ciclo de vida. Fenômeno demonstrado pela curva em vermelho neste gráfico, que aponta o comportamento da oportunidade de economia no ciclo de vida, mostrando que as fases iniciais do ciclo de vida é onde devemos concentrar os esforços nesta economia. Encerraremos essa introdução apresentando o problema de pesquisa, que é a previsão do impacto sobre os custos de operação e suporte de distintas soluções de projeto, e o objetivo, que é obter previsões do custo de suporte em vida, conhecido pela sigla LSC, dessas distintas soluções de projeto, ainda na fase de desenvolvimento. E a hipótese que a modelagem e a otimização do suporte dessas distintas soluções de projeto pode ser empregada com a finalidade de apoiar estudos de trade-off. Fundamentação teórica. A previsão do custo do ciclo de vida ela é apoiada por guias de integração de requisitos de suportabilidade ao produto, como o IPS, que nos orienta à realização de atividades de análise que suportam a obtenção de dados. O IPS ele é composto por 12 elementos integrados entre si, permitindo que as análises considerem todos esses elementos. Uma importante análise do processo de IPS é o MTA, de Maintenance Task Analysis, onde é feita a definição das tarefas para cada evento, de manutenção programada e de manutenção corretiva, a divisão das tarefas em níveis de manutenção, a definição das condições para sua execução e os recursos necessários, bem como os tempos estimados. Outra importante análise é a análise de confiabilidade, que se propõe a obter dados como o tempo médio entre falhas, MTBF. Outra importante análise é a Level of Repair Analysis, ou análise de nível de reparo, conhecido como LoRa, onde é definido se um item será considerado reparável ou descartável, define-se onde será feita a ação de manutenção dentro da estrutura de suporte, ou seja, o escalão de manutenção que fará aquela ação de manutenção. Os modelos matemáticos para a LoRa são diversos, podendo incluir decisões sobre alocação de recursos também. Essas análises elas são extremamente integradas, de forma que o output de uma análise pode servir de input para outra e vice-versa, mostrando a característica de integração dessas análises e também que elas podem evoluir e caminhar por mais de uma fase do ciclo de vida. Abordaremos agora a gestão de reparáveis de sistemas complexos, que se propõe a reduzir o downtime decorrente da espera de itens reparáveis em estoque. Esse downtime pode acarretar em elevados custos ou comprometer a prontidão no caso de sistemas de defesa. Espera-se então que quando um item de um sistema complexo falha, ele possa ser imediatamente substituído por um item disponível em estoque. Por exemplo, o trem de nariz desta aeronave, quando falhar, exige que haja ao menos um trem de nariz em estoque para que se faça a substituição imediata. Por sua vez, o trem de nariz que falhou necessita ser enviado para uma oficina reparadora para que o reparo seja executado e para que este item possa então recompor o estoque.
Agregando uma complexidade ao que foi apresentado anteriormente, imaginemos que devemos suportar então uma frota de aeronaves que opera em diversas localidades e devemos decidir onde iremos posicionar os estoques e em que quantidades, e onde iremos posicionar as nossas oficinas de reparo, compondo os desafios da gestão de reparáveis. A literatura nos disponibiliza modelos para a gestão de estoques baseados na prontidão, como o RBS, através do emprego de análises para definir os níveis e a localização de estoques para maximizar a prontidão do sistema. Uma métrica muito utilizada em sistemas complexos é a disponibilidade operacional, dada pela razão entre o tempo que o sistema está disponível, dividido pela soma do tempo total, ou seja, o tempo que o sistema está disponível, mais o tempo que o sistema está indisponível. Importante para a gestão de reparáveis é a previsão da demanda, decorrente das falhas do sistema. Para este estudo, iremos considerar o comportamento de taxa de falha constante, que pode parecer uma premissa simplificadora. No entanto, um estudo conduzido na década de 70 com as aeronaves da frota da United Airlines apontou que a taxa de falha constante foi predominante entre os sistemas das aeronaves. Ao considerar a taxa de falha constante, podemos considerar que a demanda por itens seguirá um processo de boa soma. Essas premissas são adotadas por consagrados modelos matemáticos de gestão de estoque, como o METRIC. Modelos como esses estão implementados em softwares de gestão de reparáveis, como o Opus 10. Descrição do método. O método se inicia da análise do conceito de operações, documento conhecido como CONOPS, onde são registrados os requisitos operacionais, a estrutura de suporte e o cenário de operações. Faremos então a comparação de duas soluções de projeto, A e B, cada uma delas com seu próprio banco de dados, decorrente das análises do processo de PS, com informações como taxa de falha e estratégias de suporte. Faremos então a coleta de dados do CONOPS e dos bancos de dados e construiremos um modelo para cada uma das soluções de projeto. Faremos então a otimização computacional desses modelos, obtendo resultados que apoiarão estudos de trade-off, apoiando a tomada de decisão entre o projeto A e o projeto B. A construção do modelo, a otimização e os resultados são obtidos através do software Opus 10. Estudo de caso. O estudo de caso desse trabalho foi inspirado no motor turbojato em desenvolvimento no Instituto de Aeronáutica e Espaço, que se propõe a atender aos requisitos de uma aeronave não tripulada. O que será submetido ao estudo de trade-off será o conceito de manutenção, comparando-se o conceito de manutenção modular com o conceito de manutenção não modular. Para tanto, serão adotadas observações oriundas da prática do suporte logístico de aeronaves operadas pela Força Aérea Brasileira. Aplicação do método. Para aplicar o método, foi criada uma estrutura de produto para cada solução de projeto. Para a solução não modular, nós temos o motor turbojato e 11 acessórios. Já para o motor modular, nós temos o motor formado por 4 módulos e os mesmos 11 acessórios. Nas análises, consideramos que a soma das taxas de falha dos módulos é igual à taxa de falha do turbojato. A estrutura de suporte modelada considera uma oficina, uma estação central e 2 bases com 18 aeronaves operando em cada uma delas. A oficina foi modelada como uma contratada. A taxa de utilização dos sistemas é de 25%. Foram modelados 3 níveis de manutenção, onde as tarefas de manutenção são alocadas. Foram modeladas também 5 estratégias de manutenção que referem-se a diferentes alternativas de distribuição dos níveis de manutenção entre as estações da estrutura de suporte. Análises e discussão. Faremos a análise por meio da comparação do custo de suporte em vida para as soluções de projeto modeladas. Aqui está apresentado um gráfico composto por pontos de máxima efetividade de custo para cada solução de projeto. Esses pontos são formados por uma composição e localização de estoque, uma estratégia de suporte e uma alocação de recursos. Para cada solução de projeto, esses pontos são ligados, formando uma curva. Observa-se que a curva superior, referente ao motor modular, tem um desempenho melhor, porque consegue nos fornecer uma disponibilidade operacional próxima de 90%, com um custo de suporte em vida 5,5% menor. Pegando
um valor de custo de suporte em vida em torno de 266 milhões e 500 mil, temos uma variação de 7,17% em termos de disponibilidade operacional de uma solução de projeto para outra. Esse delta vai diminuindo conforme a gente se desloca para a direita no gráfico, decorrente de um valor máximo de disponibilidade inerente ao sistema, pois, por mais eficiente que seja o nosso sistema de suporte logístico, os eventos de parada, de manutenção preventiva e manutenção corretiva não ocorrem de forma instantânea, fazendo com que os sistemas apresentem uma convergência assintótica para esse nível máximo de disponibilidade. Esse trabalho ainda avaliou o impacto da otimização da estratégia de suporte. Este gráfico apresenta duas curvas que são resultantes de dois modelos para um mesmo motor modular. No entanto, a curva superior é resultante de uma otimização simultânea do nível e da localização dos estoques, da alocação de recursos e da estratégia de suporte. O modelo que resultou na curva inferior otimiza apenas o nível e a localização dos estoques. Observa-se que para o mesmo valor de disponibilidade operacional em torno de 90%, obtém-se uma diferença de 11% no custo de suporte em vida. Nota-se também que para os pontos iniciais há uma coincidência das duas curvas. Isso indica que nesses 14 primeiros pontos de ambas as curvas, a estratégia de suporte 2, modelada como fixa para a curva inferior, é realmente ótima para esse nível de serviço. No entanto, a partir do 15º ponto, há um descolamento dessas curvas decorrente da escolha de outra estratégia de suporte, como ótima pelo método aplicado. O método nos permite ir a fundo na comparação de custos, observando cada grupo de custo, qual foi a sua variação de uma solução em relação a outra, nos permitindo também avaliar qual é a diferença na composição desses custos. Para melhor avaliar a alternância da estratégia de suporte ótima, de acordo com o nível de serviço, foram criadas 6 instâncias que referem-se à distribuição igualitária das 36 aeronaves para 2, 4 e 6 bases, e também criando modelos nessas situações para o motor não modular e motor modular, resultando nas 6 instâncias apresentadas na tabela. Observou-se que para o motor modular, a estratégia de suporte recomendada alterna da 2 para 5 e para o motor não modular alterna da estratégia 3 para 4. A diferença nessas duas alterações é que o nível de manutenção 2 é trazido para a base, nos dois casos. Isso mostra que para obter-se o melhor desempenho logístico, é necessário trazer os níveis de manutenção para próximo dos locais de operação, sendo beneficiado pela redução do TAT dos itens. Por esse motivo, a estratégia de suporte 1 não foi apontada como ótima em nenhuma das situações, visto que essa estratégia distancia os níveis de manutenção dos locais de operação. Apresentaremos agora as considerações finais. Esse trabalho propôs então um método para apoiar estudos de trade-off na fase de desenvolvimento de um sistema, com base nos efeitos de soluções de projeto no custo do ciclo de vida. Isto foi feito por meio da modelagem de aspectos de suportabilidade de cada solução de projeto, empregando a otimização que leva em consideração estoque, recursos e estratégia de suporte. O trabalho demonstrou a potencialidade das análises que o método permite conduzir, sendo possível conduzir comparações de custos detalhadas. O método ainda apontou a relevância de se considerar a otimização da estratégia de suporte nessas análises. É importante ressaltar que os resultados são baseados em um modelo estático, cujos eventos são uniformemente distribuídos. O método é passível de aprimoramento com inserção de variáveis com dependência temporal e simulação de cenários operacionais, ficando este passo como desafio futuro de pesquisa. Bom, chegamos ao fim da apresentação, cumprindo o roteiro. E nesse slide final, nós disponibilizamos os nossos e-mails para quem quiser entrar em contato. E aproveitamos também para agradecer a participação no CID 2022, agradecendo também a todos que assistiram a esta apresentação.